Olá pessoal, eu sou o Kleber, fundador da FBN e a gente está aqui em mais um episódio do FBN Cast. A gente faz o FBN Cast para você, que é nosso cliente ou que quer se prevenir e entender um pouco mais sobre como é que você pode fazer isso no seu dia a dia. Hoje a gente está com um tema super bacana, que são os desafios da expansão. A gente vai falar principalmente de franchising, de como a expansão traz desafios e de como o franqueador e o franqueado pode estar mais protegido nesse processo. E a gente trouxe para cá uma convidada super especial, que eu já queria ter trazido há muito tempo atrás. Ela sabe muito bem disso, alguém que a gente admira muito e com quem a gente já fez um trabalho muito bacana, que é a Patrícia Siebra, que está aqui com a gente hoje. Então, assim, de verdade, eu acredito que esse episódio aqui, ele vai contribuir muito para que o empreendedor tenha um pouco mais de conhecimento sobre os aspectos ligados a risco durante a expansão. E, claro, né, quem é franqueador está totalmente preocupado com isso, porque precisa que a rede esteja protegida para que o seu negócio, de fato, tenha bons resultados. Tá, então, estou com a Patrícia Siebra aqui, com a Gabriela Carvalho, que veio de repente participar, e eu já vou contar um pouquinho por quê também, e a Jaqueline Viana, que está aqui com a gente também para falar de riscos patrimoniais. Hoje, esse episódio contaria com o Renan, mas o Renan está prestes a ser papai, e aí teve um imprevisto, mas a gente sabe que ele está aqui com a gente em vibrações, né? Porque o Renan é um grande amigo, né? Então não gostaria de deixar de citá-lo, porque é alguém com quem futuramente a gente vai estar batendo um papo também, tá bom? Renan Zavanella. Um grande abraço. E é isso, gente. Vamos começar a nossa conversa aqui. Acho que a ideia é a gente tentar transferir conhecimento, né? Patrícia, muito obrigado, né, por você estar aqui com a gente. A gente admira muito o seu trabalho, a gente te acompanhou num processo que foi muito de uma entrega muito grande, né? A gente acompanhou ali, a gente aprendeu bastante sobre expansão e crescimento acelerado, né? Com você, e a ideia é te ouvir, né, bastante aqui e principalmente você tentar transferir para a gente as dúvidas e dores de um franqueador, né, no que diz respeito a risco. Então, conta um pouquinho de você para a gente, da sua trajetória, que eu acho que isso é muito importante, né, para as pessoas conhecerem. Obrigada, Kleber. Te agradeço muito pelo convite. Você sabe o quanto é recíproco, né? A admiração que eu tenho também por você, por todo esse trabalho que vocês fazem com todo o time da FBN, né? A Gabi, a Jaque que está aqui, já são parceiras aí, né? Queridas, e é uma honra para mim estar aqui e poder, acho que a gente vai fazer uma troca aqui, né? Como você falou, acho que a palavra de ordem é contribuição mesmo, e eu fico muito feliz em poder trazer aqui um pouquinho, né, dessa jornada aí do franchise, sobretudo, né, em relação a como que a gente pode expandir, né, mas com todos esses riscos que trazem uma expansão. Sim. Bom, eu sou executiva aí já há uns 25 anos, né? Passei por diversos setores diferentes, mas caí no mundo do franchise. Passei pelo franchise em 2016 e retornei em 2020. E eu brinco que o franchise tem um bichinho mesmo, né? Que ele entra na veia e a gente se apaixona. É um mundo, assim, muito desafiador, sim, no dia a dia, né? Sobretudo quando a gente está falando, porque o franchise por si só, ele tem como premissa um negócio bem formatado, bem testado, mas para a escala, né? Que tem que ser escalável. E aí, quando a gente fala de escala, começam exatamente todos esses desafios, né? Os riscos aí que estão envolvidos, riscos operacionais, né? Riscos financeiros, né? De ambas as partes, da franqueado ou de franqueado, mas riscos estratégicos também, e nesse sentido vem aí a questão dos aspectos legais, dos aspectos operacionais, né, de pessoas que estão envolvidas ali, e aí a gente precisa contar, né, com parceiros bem, a gente fala os fornecedores homologados, né? Sim. E aí esses, dentro de cada pilar, vamos dizer assim, do negócio, essa área de risco e prevenção, ela é, né, fundamental. Sim, legal. E hoje, Patrícia, se quiser contar um pouquinho, né, da tua jornada, né? Você voltou em 2020 para o franchising. Foi. Voltei em 2020 com um baita desafio, né?
Quando eu retornei, eu passei por educação, telecom, varejo farmacêutico, distribuidora de combustíveis, que por si só são negócios assim, né, combustível extremamente complexo, né? Mas quando eu cheguei no franchise, ele não é o segmento que eu cheguei, né, que é saúde, beleza e bem-estar, especificamente na estética. Ele tem até um risco médio de complexidade, se a gente for falar assim do ponto de vista, né, do negócio. Mas o grande desafio era, né, eu peguei uma operação com 30 unidades e a gente tinha uma meta aí de crescer, né, de chegar até o final do ano, né, num período aí de 12 meses, com 150. E então foi assim muito bacana, mas obviamente que fizemos até mais do que isso, né? Eu falo que entregamos com louvor, né? Sim. Depois de 12 meses de operação. Mas aí vem, né, todos os riscos, né, desse negócio. Então você imagina, você tem uma meta de abrir por mês 20 unidades, né? Então como que a gente presta esse suporte para esse franqueado desde ali a jornada de implantação, enquanto ele está construindo o negócio dele para colocar em pé, vamos dizer assim, né, para inaugurar. E aí, claro, isso passa por obra, né? Que aí tem riscos, já começa a ter riscos envolvidos, daqui a pouco a gente começa a contratação e treinamento de pessoas, que aí vem mais riscos também, né, para o negócio. E equipamentos, né? Nesse negócio, na época de estética, a gente está falando de muito, envolve um alto valor de investimento dos franqueados em equipamentos, né? Equipamentos que tem um valor assim bem, né? Hoje a gente está falando de equipamentos que chegam a custar R$ 500 mil. E isso, imagina, né? E aí a gente está falando de poder quebrar, de poder ter um roubo, por exemplo, desse equipamento. Naquela época, né? Já era algo assim... A gente viveu uma onda, realmente, de muitos roubos, né? E tudo isso a gente ainda muito verde, vamos dizer assim, né? Nesse setor. Eu estava, na época, num grupo de uma franqueadora que tinha muito know-how na área da saúde já, mas estética era algo ainda que a gente estava aprendendo, né? Então... Sim. Como executiva à frente dessa operação, e ter que transferir esse know-how, porque franchise é isso, né? Ou seja, nesse papel das partes, né? Tem 50% que é o papel do franqueado, mas 50% a gente está ali para transferir. Como que a gente orienta da forma mais correta, né, em relação ao pilar de prevenção de riscos, né? E aí foi quando eu tive, né, esse presente que eu falo, tanto do ponto de vista da cadeira, na época que eu executava, mas também do ponto de vista como profissional. Porque ainda era algo com o meu background que eu tinha de negócios, de marketing, de vendas, enfim, de operações, né? E todo aquele ecossistema ali que é importante para você dirigir, né, uma operação, uma implantação, uma operação de franchise. Mas, sob prevenção de riscos, eu posso dizer que eu era analfabeta, né? Sim. Então, assim, eu tinha a listinha lá do que eu tinha que passar para o meu franqueado. Olha, esses seguros aqui, você tem que procurar alguém aí, né, para poder, né, cotar e etc e tal. Mas eu não tinha como dar algo mais do que isso. E foi aí que, né, vocês já sendo um parceiro do grupo, né, da holding, e eu tive esse presente de poder, eu diria, primeiro aprender muito. Então, hoje, por exemplo, está falando 4 anos depois, né? Eu estou em outro grupo de, né, outra rede de franquias. Eu já me sinto completamente, não sou uma especialista, né? E nem serei, porque isso são anos e anos, né? Você mesmo está aí nessa jornada, né? E a gente está sempre aprendendo. Sim. Mas eu já tenho condição de trazer essa consciência, né? De ser um coagente, né, um coautor aí, de trazer primeiro essa conscientização, né, para o franqueado de que é algo que, embora normalmente na listinha dele, né, tá lá para o final, ele não está muito preocupado, ele quer deixar a loja bonita, deixar a loja pronta, inaugurar, começar a faturar, mas que isso tem que ser uma premissa, perfeito, né? Então... É um pouco disso aí, né, que eu vivi aí e para a gente poder fazer essa escala exponencial, né, que Sim. foi na época, que foi fundamental. E tive momentos que a gente precisou testar na prática, né? Sim. Se não tivesse, olha aí, né? Exato. Então a gente hoje tem boas histórias para contar disso. Legal, nossa, muito bom. Eu costumo dizer que o seguro, ele é um Deus para quem se faz magras oferendas, né? A gente não quer. E eu falo a gente, eu me incluo, né, também. Não é um dinheiro gasto com entusiasmo. Mas dentro de uma operação empresarial, se ele não for feito, se o investimento não for feito, mesmo que nada aconteça, a incerteza priva a empresa de crescimento.
né? A incerteza. Sim. Então, toda vez que a gente está incerto sobre algo, a gente dá um passinho atrás ou deixa de acelerar. E quando você bem falou que o franchising, por essência, precisa de escala para funcionar, para parar de pé, como é que alguém no franchising vai estar incerto em relação aos riscos inerentes à atividade? Porque assim, eu quero ter 1.000 unidades. Então, dependendo da concentração, né, de que eu tenho, elas estão sujeitas a uma questão ambiental, ou dependendo do tipo de risco, ou até do comportamento social, ela pode estar sujeita a um movimento que venha afetar aquela operação. Então, até trazendo até um pouquinho para já a questão da responsabilidade civil, a responsabilidade civil no Brasil, e eu lembro de ter comentado com o pessoal lá atrás, de que seria a nova bola da vez do seguro. Em 2 aspectos. O primeiro aspecto é a questão da conscientização, porque assim, a gente, quando evolui, se preocupa mais com o bem do outro do que com o nosso. Então, se eu causar um prejuízo para você, primeiro eu vou resolver o teu prejuízo, para depois resolver o meu. Então, isso se chama responsabilidade civil. Né? E, por outro lado, no Brasil, a gente tem um efeito de judicialização muito pesado. Toda vez que o brasileiro percebe que tem um direito, ele começa a recorrer mais. E ele é incentivado a correr atrás dos seus direitos. Então, com a internet trazendo informação 24 horas por dia, de forma muito intensa, as pessoas começaram a acordar mais para os seus direitos. E aí começam a processar as empresas. Nem sempre estão corretos em fazer isso, mas quando eu recebo uma ação, eu preciso me defender. Então, a gente foi muito assertivo, né, na estruturação de programas de prevenção para a responsabilidade civil por conta desses 2 movimentos. Errei, preciso reparar. Como é que eu faço? Eu preciso reparar. E por outro lado, né, estou recebendo uma reclamação, não concordo, mas preciso me defender. Como é que eu faço? Então, essa paz que precisa haver para você empreender e crescer, o seguro pode oferecer. Não 100%, mas ele pode oferecer um percentual significativo. Então, eu diria que quem quer escalar precisa se proteger. Até para poder avançar, correr riscos e falar, vamos embora, vamos fazer acontecer. Né? Porque você imagina, você tem uma rede com um equipamento de R$500 mil, R$300 mil, ele é o responsável por boa parte daquele faturamento. Se aquele equipamento falha, aquela unidade está ali praticamente inválida. E eu não vou ter uma proteção para ele. Então, acho que é muito vasto, né? Você falou sobre a gente nunca vai saber tudo. Eu falo assim, se alguém de seguro disser que sabe tudo, desconfie. Porque é impossível saber tudo. Né? A gente pode ser muito bom em algumas questões, mas saber tudo é impossível. Até porque não sabemos exatamente o que vai acontecer e nem como vai acontecer. E para cada tipo de acontecimento tem que ter uma reação adequada, né, no atendimento daquela questão. Então a gente nunca vai saber tudo mesmo, mas nem temos essa pretensão. A pretensão é fazer o máximo possível para oferecer o melhor serviço. Tá? Acho que era por aí. E aí eu queria ouvir um pouquinho a Jaque, porque assim, isso que você viveu de 30 unidades para mais de 150 unidades, eu percebia, obviamente, mas quem mais percebia era o departamento dela. Sim. Porque é quem acolhe os novos clientes na FBN. Né? Porque lá a gente tem isso muito bem definido. Quem acolhe os novos clientes, quem fideliza os clientes, quem resolve os problemas que acontecem no dia a dia e faz prevenção. Então, acho que ela tem uma história para contar e acho bem interessante. Na verdade, Patrícia, o que você pontuou para a gente que essa falta de conhecimento a gente acompanha, na verdade, diariamente com quase 100% dos franqueados, né? Então, a gente recebe ali ele nesse primeiro momento, no momento que ele está em obras, eles realmente eles estão preocupados com a inauguração, com as obras, para que sejam finalizadas ali dentro do prazo, para que nada aconteça errado. Né? Então, esse papel da FBN é muito importante, de orientação, de consultoria. E a gente oferece essa aula para eles
de seguros, né? Então, desde o momento que ele está na fase de obras, ele consegue ter ali a proteção inicial na fase de obras, que seria o risco de engenharia, o seguro de responsabilidade civil da obra, e também durante a inauguração, que eu falo sempre para os franqueados, né? Olha, já inaugure a sua clínica com o seu patrimônio protegido, né? Então, as máquinas e equipamentos, às vezes, chegam 2 dias antes da inauguração, até muito tempo antes, né? Então, a gente passa para eles ali todo esse histórico, as orientações, o que ele deve seguir, qual é o momento certo dele contratar o seguro empresarial, o seguro de responsabilidade civil, e muitos ficam perdidos, porque são muitas informações ao mesmo tempo, e a gente tem esse papel mesmo de acolhedor, de tranquilizar eles, para que eles consigam realmente saber inaugurar e se preocupar com o negócio de fato, né? E no dia a dia a gente sente muito isso. É verdade, Jaque. E vocês tocaram, né, tanto o Kleber quanto você, essa questão da jornada do franqueado. Eu falo que, voltando um pouco assim, a questão do empreender, né? Você falou do empreendedor. Empreender, eu penso assim, uma vez eu ouvi essa definição, eu gostei muito, que é estar sempre fora da zona de conforto, né? Então, eu procuro, mesmo estando do lado da franqueadora como executiva, sempre olhar o franqueado dessa forma. Ele, todos os dias, ele sai de casa, ele tem que, né, se colocar num ambiente de incertezas, né? E é isso que é o sucesso do negócio, porque eu penso que a incerteza, ela também ela é muito produtiva, porque ela te faz exatamente, você sai da zona de conforto e vai atrás, né? Isso. Em busca de uma melhor solução, etc. E ter um parceiro assim como foi vocês, né? Como é vocês, né? Como vocês são até hoje, assim, sempre que eu estou aí em qualquer operação, traz também, porque assim, quando eu estou lá selecionando, né? Um dos pilares importantes é essa seleção dos fornecedores homologados, né? Os estratégicos, que a gente fala, por isso que ele é homologado. Então, seja um fornecedor de equipamento, seja o fornecedor, o arquiteto, aquele escritório, né, que vai fazer o projeto, seja, né, o parceiro de seguros, eu olho muito, sabe, a questão assim, não é só uma questão tem a expertise. Isso é fundamental, óbvio. Tem, claro, a negociação, né? Enquanto rede, o que a gente conseguiu ali, né, de valores que vão trazer uma vantagem competitiva para a nossa rede, para o nosso franqueado, diferente se ele for contratar qualquer seguradora, né, ele diretamente. Mas tem esse lado que você falou, Jaque, que é o serviço, né? Como é a entrega desse serviço, como é o pós-vendas, né? Sim. Então, a adesão ele vai fazer lá durante a implantação dele, né? A gente já coloca assim, tem que inaugurar com todos os seguros, porque acontece, você quer fazer parte da estatística ou não, né? A gente brinca, eu brinco, sempre falo isso com o franqueado. Mas é exatamente o seguinte, se não acontecer, ótimo. Né? Mas acontecendo é o como que vai ser toda essa trajetória. Primeiro, na hora da venda, de conscientização, ou seja, ele passa também, esse franqueado passa... Não, agora eu entendo um pouco sobre, eu sei o porquê. Eu não estou comprando uma coisa porque eu tenho que ter aquilo ali, né, no meu enxoval. Eu entendo os riscos, ele passa a ser alfabetizado, né, por vocês, mas tem... E na hora que acontece? Né? Realmente assim, esse acolhimento que você falou, né? Sim. Porque ninguém sai de casa, eu falo, ninguém vai numa farmácia, eu gosto muito desse exemplo, porque assim, eu hoje acordei, vou pra farmácia. Não. Né? Mulher até faz, hoje acordei, eu vou pro shopping, né? Comprar um sapato, uma bolsa, mas pra farmácia, você só vai porque você precisa. E seguro é isso. Na hora que você pega o telefone, né, e você chama ali, né, o teu corretor, né, o teu parceiro, é porque você está numa situação que precisa. E faz toda a diferença, né? E o Kleber falou no começo, né? De novo, eu sou suspeita porque eu venho com vocês aí, né, há 4 anos, sendo executiva e N situações, desde roubo de máquina, né, de intercorrência, né? Eu acho que todo negócio ele tem os riscos de intercorrências, mas quando a gente está falando de saúde, estética, aí, por exemplo, o segmento de laser, depilação a laser, intercorrência é todo dia. Sim. Isso é básico. Sim. Isso é igual escovar os dentes, vai ter todos os dias. A questão essa intercorrência ela é de baixa, média ou alta intensidade, né? Então, para isso, a gente precisa aí ter o seguro de responsabilidade civil. Aliás,
o assunto da semana é aquele caso lá, né, da não profissional, né? Sim. Que aplicou lá o piridifenol, e aí... Meu Deus. Né, é onde entra aí, ou seja, né, infelizmente, mas existem intercorrências que você sai, né, em vida ainda, graças a Deus, mas que você sai com algo grave que tem que ser corrigido. E aí, como que fica esse estabelecimento que não tem um seguro, né, do RT lá, do responsável técnico? Então, como você falou, Kleber, o seguro, ele é extremamente necessário, porque a gente torce que aquela unidade, aquele franqueado, né, que aquele CPF não tenha que usar. Mas, se precisar, né, a importância de ter esse parceiro que tem esses 3 pilares, eu penso, domínio da expertise, né, profunda, anos realmente de... Porque, como você fala, dá para saber tudo? Não. Mas quando a gente tem um histórico, né, de várias vivências, você já tem ali o 80-20, você já sabe como resolver. Como a banda toca. Né? E aí, claro, a negociação financeira, que é importante, mas, sobretudo, o pós, né? Esse relacionamento. Sim. Eu acho que é isso. Né? Legal. A Gabi, ela, na FBN, ela... Apesar de jovem, a Gabi é a pessoa que está mais tempo na FBN, você acredita, Patrícia? Pois é. Um pouco mais de 13 anos. E a Gabi, ela está muito focada hoje na gestão de benefícios. Mais de uns meses para cá, como a gente começou a fazer um trabalho de estruturação, né, da questão do atendimento da franquia, ela vem me ajudando na questão da abordagem mesmo e de como a gente fala, né, com os franqueadores. Então, a gente criou ali uma célula, né, de entender como é que a gente pode passar para o franqueador esse sentimento, né, de que ele tem um grupo com algumas características que são muito importantes para o seguro. Primeiro, similaridade de risco. As unidades são parecidas ou iguais. Isso faz com que a gente tenha mais condição de padronizar, personalizar algo para ele. Né? Segundo, ele tem mutualismo, que é um princípio básico do seguro. Muita gente contratando aquele mesmo produto. Então, isso ajuda ele a ter uma condição melhor. Então, ela está com esse desafio, né, comigo, né, de a gente conseguir traduzir isso, né, para as pessoas, para que não seja um negócio transacional, porque não é o que a gente quer. A gente quer realmente um cliente que perceba, né, o nosso intuito, até porque senão não vai fluir. Então, acho que é legal, né, Gabi, você contar um pouquinho do que você tem vivido aí, porque é desafiador, né? É muito legal a Jaque e a Patrícia citaram frases que se complementam, porque ninguém acorda e fala, vou comprar um seguro, vou fazer um seguro. O seguro, cada dia que passa, ele está mais em evidência, as pessoas estão se conscientizando mais de que elas precisam se prevenir, porém, muitas vezes elas falam, preciso contratar o seguro, vou contratar um seguro e cota. Só que elas não sabem que cada ramo de atividade existe um risco inerente exclusivo para ela. E aí sim vem a importância de ter uma consultoria especializada que conhece o seu ramo de atuação, que conhece as suas particularidades. Na FBN, por exemplo, a gente entende a COF de cada franqueadora. Então, nós conseguimos desenvolver produtos exclusivos para aquela marca e, como o Kleber falou, através do mutualismo, nós conseguimos desenvolver uma precificação totalmente diferenciada e exclusiva para aquele grupo, onde o franqueador, a franqueadora, né, os franqueados e também seus prestadores de serviço e seus colaboradores estarão 100% protegidos. Por que essa importância? Hoje, infelizmente, nós ainda pegamos muitas apólices incorretas. Enquadradas incorretamente, que não terão cobertura e que tem um risco que não condiz com o seu ramo de atuação. Diariamente, né, Jaque? Diariamente. Nós podemos falar. Porque é nessa questão, preciso fazer um seguro. Ah, já tenho. Já tem. Tem certeza? Como está a sua apólice? Qual é o seu risco? Então, essa é a importância de você ter um fornecedor homologado pela franqueadora, é alguém que conhece seu risco, é alguém que entende, alguém que sabe qual que é a sua atuação. Hoje, nós temos contato desde o CEO
das franqueadoras e nós falamos com o pessoal da expansão, implantação, gerência, dia a dia, nós conhecemos toda a operação. Então, a gente consegue desenhar um risco exclusivo para sua marca, onde vai atender sua necessidade. E o Kleber comentou, nenhum seguro vai cobrir 100% tudo. Mas existe sim a possibilidade da gente criar uma cobertura exclusiva para o seu ramo, caso o mercado ainda não tenha. Sim, a Patrícia citou o ramo de laser. Então, tem muitas franqueadoras que fazem laser, mas que alugam máquinas ou que transferem de unidade para unidade. Só pode se realmente está protegida dentro da sua unidade. Você sabia que se você sair da sua unidade e levar para outra, você precisa ter uma cobertura diferenciada? Então, são esses mínimos detalhes que fazem toda a diferença no seu dia a dia e na sua operação. É muito importante. Sim. E Jaque, você tocou num ponto que a gente, né, eu vinha falando aqui de uma experiência onde a franqueadora já tinha essa conscientização de ter um parceiro, né? Sim. Foi inclusive assim que eu conheci vocês. Mas você me lembrou bem, né? E vocês me socorreram de novo, né? O ano passado eu estava num outro grupo que não tinha. Ou seja, não tinha essa visão ainda, né, de ter como homologado também um parceiro, né, para a área de prevenção de riscos. E nós tivemos, Sim. né, tivemos uma situação onde um franqueado, e eu vejo muito, sabe, assim, o franqueado, quando isso já não está institucionalizado pela franqueadora, não, eu tenho um seguro, como você falou, eu fiz com meu amigo, com meu primo, né, com um amigo de um amigo, então assim, porque... Não vou me ater a esse negócio, mas parece que corretor, né, é algo assim... não, eu tenho um corretor, uma vez por ano quando eu vou renovar o seguro do carro. Não é primo da minha amiga, né, alguma coisa assim. Sim. Enfim, e aí tivemos, né, com um equipamento na faixa aí de quase R$300 mil, que, como você bem falou, Kleber, o negócio não existe sem esse equipamento. Não existe, né? Ou seja, se a máquina de laser parar, por hora, inclusive a gente já tinha esse cálculo, né? Que dava para o franqueado da perda dele, né? De financeira por hora, por minuto, né? Parada da máquina. Então, imagina uma máquina ser roubada, né? Sim. E aí aconteceu exatamente esse caso. E não, mas olha, aí o franqueado levanta a mão, Patrícia, me ajuda, né? Porque a minha máquina foi roubada e eu tô aqui com o meu seguro e a pessoa tá falando que é só 30%. Mas como assim? E aí, como vocês, né, me ensinaram, eu falei, não, mas peraí, 30%? Não, tem alguma coisa errada aí nessa pólice do teu seguro, manda pra cá, né? E aí mandei, foi quando eu pedi socorro, mesmo vocês não sendo meus parceiros ainda até então, né? E aí vocês identificaram exatamente isso, ou seja, ele buscou o caminho errado, né, fez de qualquer forma, sem ter uma orientação adequada, e foi aí, inclusive, que vocês entraram, né, e vieram ser mais uma vez parceiros, e aí o franqueado depois, olha, muito obrigada, tal, etc. Exatamente. Enfim. Um dos principais objetivos do seguro, as pessoas quase não percebem, mas o que acontece é o seguinte, né, não existe não usei o seguro, não existe. Então, eu tenho um veículo que está lá fora agora, né? Então, eu estou usando o seguro. Por quê? Eu estou tranquilo. Eu estou aqui tranquilo. Se porventura eu chegar lá e ele não estiver mais lá, eu não vou gostar, mas eu vou comprar outro. É certo. Entendeu? Então, eu estou usando o seguro porque eu tenho saúde psicológica. Eu estou tranquilo. E a tranquilidade traz saúde psicológica. A paz, né, que você falou. E aí, quando eu não tenho, eu estou deixando de transferir esse risco. Então, ter seguro é transferir risco. E quando eu sou empresário, quando eu sou empresário, tem dois aspectos. Eu não posso assumir todos os riscos da minha operação sozinho, né? Caso contrário, ela pode se tornar até inviável. Porque se eu não tiver dinheiro guardado para repor aquele equipamento, eu inviabilizo a operação. Logo, eu tenho que transferir o risco. E aí tem uma outra questão que é a seguinte. Em alguns riscos, se uma seguradora não aceita, por que eu vou aceitar? Então, ela me ajuda até a filtrar o que eu devo correr de risco ou não. Porque é como se eu fosse comprar um veículo. Eu vou comprar um carro. A taxa média de seguro dos carros é de 3%, mas a desse é 11%. Será que é um carro bom para eu comprar? Será que ele não é muito visado? Porque aí não é só o carro, é a minha segurança pessoal. Então, para que eu vou ter um carro que é visado? É um indicador, né? É um indicador. Para que eu vou comprar um carro que o ladrão quer?
sendo que eu posso comprar um que o ladrão não quer, né? Tem que pensar em mim. Então, eu costumo brincar, né, que quem está preocupado com segurança está realmente preocupado em estar ali sem aparecer demais, né? Então, o seguro tem esse viés de me ajudar quando eu tenho problema, me dar saúde mental e ainda me ajudar a fazer uma avaliação de risco para aquilo que eu devo ou não correr, que eu posso ou não correr. Se uma seguradora, com todo o limite técnico que tem, com todo o respaldo que tem, não está correndo esse risco, será que eu devo correr? Então é uma questão que a gente pode fazer. E nessa questão da expansão acelerada, né, que ela é acelerada para o franqueado, mas ela também é acelerada para o franqueador, porque é uma preocupação, aquela clínica precisa inaugurar. Porque todo esse suporte que você oferece para o franqueado precisa ser pago. E se essa clínica não inaugurar, aquela parcela não vai vir. E se não vier, como é que eu vou suportar toda essa operação? Então é uma engrenagem. Então o seguro ele dá para o franqueador uma garantia maior de que a sua operação vai funcionar, ou se houver uma interrupção, ela vai ser menor, e de que o teu franqueado está tranquilo. E a questão da centralização no parceiro homologado, ela funciona mais ou menos assim. Eu vendo um seguro para você, mas eu não quero que você precise dele. Eu não quero. Por quê? Porque se todo mundo precisar, minha operação vai ficar insustentável e os meus clientes vão ser pessoas atribuladas. E eu não quero isso. Quero que meu cliente tenha paz. Logo, eu tenho que tentar promover essa paz de alguma forma. Então, eu tenho que entregar um conteúdo. Então, quando você tem 200 unidades e cada uma delas tem um fornecedor, quem é que vai ensinar a tua rede? Quem é que vai proteger a sua rede? Quem é que vai prevenir a sua rede? Nenhum dos 200, porque cada um deles vai falar com um só. Quando você poderia ter uma comunicação unificada, personalizada, com a sua marca, inclusive que você possa fazer uma avaliação se essa comunicação condiz com a sua identidade ou não, com os seus propósitos ou não. Então, tudo isso é feito a 4 mãos. Então, a gente consegue apertar um botão e falar com 200 pessoas. Ou estar disponível para 200 pessoas com a mesma linguagem. Então, por que é que eu vou buscar fora algo que está sendo oferecido para mim de uma forma tão personalizada, né? Além do que, a gente é muito cobrado. A gente é muito cobrado. E eu costumo dizer que o cliente exigente é o que mais ensina. E a gente é muito cobrado. E eu gosto de receber um telefonema com uma cobrança, porque a gente vai na hora explicar o que aconteceu, contar o que aconteceu, ou corrigir o que tem que ser. Agora, como é que você vai ligar para 200 pessoas? Como é que você vai ligar para 200 fornecedores? Você não vai fazer isso. Exatamente. Então, é uma porta de problemas que a gente fecha e abre uma nova porta de soluções mais personalizadas para aquele grupo todo. Então, o franqueador, ele fala, olha, nesse aspecto, o meu franqueado ele pode até não estar protegido, mas não foi por falta da minha ação, porque eu garanti que ele tivesse um suporte nesse sentido. E a gente assina isso e a gente garante essa prevenção. Então, isso faz uma diferença bem significativa. Né? A gente já viu casos de franqueados com apólices que realmente era melhor ter guardado o dinheiro. Exatamente. Não serviria para nada. Existe um mito, né, de que o seguro ele é caro. Só que quando você faz uma análise e uma gestão 360 graus para entender tudo o que ele precisa, muitas vezes você consegue não só readequar a necessidade como uma redução de custos. Então, a Patrícia citou do seguro do equipamento. A gente vê muitas empresas, né, que têm e trabalham com equipamentos, que ela tem um seguro empresarial e um seguro de equipamento. Esse seguro de equipamento, ele tem depreciação. Então, se acontece um roubo, você vai ter um valor de indenização muito depreciado, sendo que o equipamento poderia estar dentro da apólice do seguro empresarial, não precisaria pagar 2 seguros, que muitas vezes é mais barato do que as 2 juntas e sem depreciação. Teria a indenização de um equipamento novo. Então, essa é a importância de ter um parceiro que tenha know-how sobre o seu conhecimento. Tem aqui essa empresa parceira, vou ter que contratar muito seguro, vou gastar muito dinheiro, já estou investindo muito na minha implantação, na minha obra. Não é isso. Não é isso, a gente consegue fazer uma análise. Muitas vezes existe sim redução de custos, a Jaque está aí para provar diariamente, ela faz essa análise, a gente tem muitos cases. Sim. E a prevenção de riscos,
você está se prevenindo. Se acontecer algo, seu patrimônio está protegido, sua operação vai continuar rodando, você está tranquilo para seguir e com a sua expansão aí, né? Ele precisa ter uma apólice bem contratada, né? E como a Gabi falou, a gente gosta de entender ali o risco com o franqueado, a gente senta com ele. Muitas vezes nós já fizemos reunião com a clínica em obra ali, e ele, olha, o meu equipamento, a minha clínica, quais são os meus riscos, eu preciso entender, e isso ele precisa ter realmente, a franqueadora precisa ter um fornecedor homologado para que consiga orientar qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma. E como você pontuou, Patrícia, não adianta ele ter uma apólice contratada de qualquer forma. Muitas vezes ele acredita que ele está amparado, até está, mas parcialmente. Exato. E quando a gente analisa ali as apólices, que a gente oferece também esse trabalho, olha, mesmo que você não seja nosso cliente, né, nos envie que a gente faz uma consultoria. Além, é claro, de sermos a corretora que consegue ali dar a orientação, ter um custo-benefício para ele de forma mais ampla, a gente também oferece essa explicação, esse entendimento do risco dele, e realmente a cada 10 apólices que a gente analisa, pelo menos 9 podem ser melhoradas. Nossa. Tá? Então, Incrível. ou questão de taxa, a questão de franquia, depreciação. Às vezes ele tem uma apólice do equipamento e do seguro empresarial, mas não tem a necessidade. Então, a gente realmente precisa sentar ali com o franqueado e entender, olha, esse equipamento ele pode sair da clínica ou não, é utilizado única e exclusivamente dentro da sua unidade. Quais são o benefício dele ter ali a apólice de seguro empresarial com uma cobertura mais robusta para o equipamento, ou ele ter uma apólice exclusiva para o equipamento. Isso a gente analisa e desenha de acordo com a necessidade de cada franqueado. O mutualismo a gente tem sim, mas para a questão de benefício, de customização ali, de um desconto diferenciado para a rede, para que a companhia entenda também aquela marca com um peso diferente no momento do sinistro, porque isso também acaba contando, né? Porque quando a gente tem uma marca com vários fornecedores, para a companhia, quando ela recebe ali aquele sinistro, é mais um em meio a milhares, certo? E ela não sabe a oportunidade, ela não tem esse olhar mais cauteloso com aquele caso em específico. Tá? Agora, quando você tem uma massa, uma importância ali para as seguradoras, a gente tem um peso diferente também. Sim. Entendeu? Isso faz muita diferença. Tem um ponto que você trouxe, Jaque, que é sobre os riscos para a marca. Né? Exato. Então, no franchise, assim, a franqueadora, eu vejo muito isso. Então, tem lá um modelo formatado que é testado, ou seja, em lojas próprias, ou seja, ele é escalável, ok. Ele tem uma rentabilidade de longo prazo, ou seja, não é um negócio de moda que vai passar de uma onda, tá tudo certo. Aí, normalmente, as franqueadoras pensam, ok, tá bom, então agora eu vou cuidar como que vai ser a minha estrutura da educação continuada para esse franqueado e como que vai ser a minha estrutura do suporte. Desenha a COF, né? Pega lá os modelinhos padrões da ABF, que nos salva muito sempre. Mas aí, o que acontece? Não tem essa visão do homologado na prevenção de riscos, né? E isso, além da questão que o Kleber trouxe muito bem, a gente precisa, porque uma franqueadora não vive de taxa de franquia, né? Franqueadoras que pensam só, tem um momento de expansão que vai, mas assim, o território Brasil é finito, daqui a pouco você tem que começar a pensar numa expansão, né, internacional, né, atravessar continentes, ok, para poder você continuar crescendo. Tá, mas só que é o seguinte, além da capilaridade, porque na hora que você está, por exemplo, deixa cada franqueado procura a sua seguradora, né, ele não vai ter a informação correta
específica do Não, negócio, né? Só que a gente precisa ter do lado de cá um parceiro que nos educa, nos ensina, que ensina a nossa rede, que tem a capilaridade, porque, nossa, essas jornadas aí exponenciais, a gente já pegou cidadezinha assim, que tem uma legislação específica lá, que a Anvisa, naquela cidade, ela tem... É diferente, né? Seja para o profissional, né? Tem uma regra diferente. Então, isso não dá. É como você falou, Kleber, as franqueadoras precisam ver esse homologado como o seguinte, ou eu vou criar um departamento interno, ou eu terceirizo, né? Ou seja, trazer um fornecedor homologado. Esse é o melhor caminho, porque, inclusive, como você falou já, que tem as questões dos riscos da marca. Então, a gente quer que ele inaugure o mais rápido possível, porque franqueador a gente vive de royalties, né? Exato. Então, ele tem que abrir e começar a faturar, e aí, antes mesmo de abrir, começam os riscos, só que tem também os riscos marca. Então, ou seja, qualquer incidência, né? Incidente que acontecer lá dentro, seja de uma intercorrência, seja de um incêndio, né? Seja de um roubo de equipamento, tudo isso tem também alguns respingos, dependendo da intercorrência, para a marca. Então, as franqueadoras realmente elas precisam enxergar, né? Eu falo não só do franqueado, sabe, Kleber? Porque tem esse desafio do franqueado, sim, que muitas franqueadoras já têm, o franqueado, mas precisa mesmo, né? Essa pergunta, mas as franqueadoras, tem muitas franqueadoras que ainda não enxergam, né? Que isso é premissa do negócio. Sim, inclusive... Isso é mitigar riscos para o negócio. Para o negócio ser escalável, tá? Sim, exato. Nós temos desenvolvido ali produtos junto às seguradoras que estendem a cobertura também nos casos de responsabilidade civil para a franqueadora. Porque muitas vezes, isso na mesma apólice do franqueado. Porque muitas vezes o paciente ele é atendido em uma unidade, porém quando ele vai abrir a reclamação, ou por falta de conhecimento, ou porque ele não tem ali de fácil acesso o CNPJ daquela clínica, o que acontece em um processo judicial, a marca é envolvida. E para que ela consiga ali em um processo judicial justificar que ela não tenha responsabilidade sobre o procedimento realizado, ela precisa ter um gasto ali com honorários advocatícios e que ela consegue reduzir esse risco tendo a apólice, acionando, na verdade, a apólice da clínica. Tudo franqueado. Já aconteceu, exatamente. Viu? Já, exatamente. A gente é surpreendido, chegar lá, a comunicação, a notificação. Isso. Né? E aí foi exatamente de uma intercorrência que aconteceu com um determinado CNPJ, mas o cliente, ele não acha aquele CNPJ, então ele, peraí, vou pegar, né, pega da marca e aciona. Já aconteceu. Exatamente. Isso acontece por falta de informação, mas também acontece por estímulo do advogado de acusação, né, no caso de defesa do acusador. Sim. Porque o que ele imagina eu estou falando com uma marca, né, que tem muito maior poder aquisitivo, então eu consigo comprovar a hipossuficiência e uma série de outras questões que sensibilizam o juiz, né? Então a marca quase sempre ela é envolvida. E assim, ela é o maior ativo de uma rede. Sim, e principalmente numa expansão exponencial. Exato. Porque quanto mais você cresce, mais aquela marca ela fica visada, né, pelo cliente final, pelo consumidor, assim, peraí, vou acionar a marca. Porque olha, ela já é grande o suficiente, né? Então, sem dúvida. Então, a gente quando começou, eu gosto muito de ser sincero nas minhas colocações, né? E eu não tive essa visão. Quem teve essa visão foi o cliente. Porque a gente estava saindo de um processo diferente em que eu fui contratado como consultor para um trabalho pontual. E no final desse trabalho, esse cliente falou assim, poxa, a gente gostou de trabalhar com você, a gente achou você muito sério e a gente queria que você trabalhasse para conscientizar os nossos franqueados e profissionais, porque eles não sabem comprar seguros e muitas vezes não compram. E aí quando ela convida, conscientizar, né, gente, é diferente de vender. Completamente. Né? Eu vendo para poucos, mas eu tenho que conscientizar muitos.
Então, a gente topou o desafio. E eu confesso que nos 2 primeiros anos, a gente achou que não ia dar certo. Porque realmente existia uma resistência enorme, por vários fatores. E aí, a gente persistiu. E aí deu certo, né? Mas foi a visão de um franqueador. Então, o meu ponto de reflexão é: por que esse franqueador teve essa visão? E por que outros ainda não têm, né? Recentemente, a gente começou a atender uma nova rede de franquia que sai da área de saúde e bem-estar. E aí, esse franqueador, ele tem pontos de venda em diversos locais. E eu falei para ele falou: qual que é o meu maior risco? Eu falei: o maior risco que você tem é de um prejuízo ser gerado pelo seu ponto de venda. Ou porque algum objeto caiu em alguém ou em algo, ou porque você teve um incêndio na localidade e o nexo do incêndio nasceu no teu equipamento. Então, o teu principal risco é a responsabilidade civil. Então, um equipamento da marca tal provoca incêndio no ambiente tal. Esse é o teu maior risco. Então, a gente tem que ter uma cobertura para isso. Só que, ao criar essa cobertura, eu precisei fazer ela dentro de um outro contexto, de um seguro mais amplo, porque não existe essa cobertura isolada para esse risco. Então, ela teve que ser uma cobertura acessória de uma apólice. E aí, a gente aproveitou, fez uma análise e sugeriu para uma companhia que a gente criasse um produto específico para eles, né? A gente acabou de criar e a gente está lançando agora. Então, assim, ele foi abordado, né? Ele entendeu a necessidade e aí, com isso, a gente abriu novas possibilidades, porque haviam outras necessidades que ele nunca tinha parado para pensar, como, por exemplo, uma assistência. Pô, se o meu franqueado tem um problema lá, ele tem um telefone para ligar de alguém que vai lá e vai resolver, pelo menos temporariamente, aquela questão, para ele não ficar tendo um aumento do problema. Porque o que acontece? Às vezes tem um efeito cascata. Acontece alguma coisa por causa disso, mas por conta disso acontecem outras coisas e você acaba sendo penalizado por coisas que fogem totalmente do seu controle. Então foi muito bacana a gente ter tido esse insight. Eu sou muito grato, sempre falo isso, né? Que foi um desafio colocado na mesa, assim, de uma forma muito direta. Eu quero que você faça um trabalho de conscientização, porque eles precisam, e a gente acabou se tornando parte ali daquele ecossistema, né? Hoje a gente tem um relacionamento muito profundo e a gente cada dia mais, Então, assim, de verdade, né? Eu não conseguiria imaginar hoje uma rede qualquer que seja ter um plano de expansão acelerado sem ter, no mínimo, a oferta da informação. Não é nem necessariamente vender seguros. Não é disso só que se trata. A gente, por exemplo, está tendo esse bate-papo aqui e essa manhã eu não estou vendendo seguros. Exato. Né? Nós estamos aqui justamente para trazer luz para um tema que a gente não quer falar, mas que faz diferença, né? Que vai fazer muita diferença na vida das pessoas. E aí tem uma lista de vantagens imensa nesse sentido. Mas assim, Patrícia, eu acho que o legal aqui, né, seria entender um pouquinho esse sentimento, né? Porque você está muito próximo ali, né, do franqueador, da alta cúpula da marca, né? E a gente sabe o amor que esse cara tem por esse negócio. Sim. Porque ele não cresce sem amor, né? Nada cresce sem amor. Nada Cresce sem amor. Se a rede está crescendo é porque o cara ama muito o que faz e ele acredita muito, porque você convence pessoas a investir na sua ideia. Né? Então, assim, convencer pessoas... A gente já tem um desafio de convencer pessoas para investir na nossa ideia o tempo delas quando a gente está pagando. Porque muitas vezes as pessoas estão ali por necessidade, mas elas não estão investindo tempo na ideia. Né? Elas não estão comprometidas com a causa. Mesmo quando a gente contrata. É um desafio. Eu, como empreendedor e empregador, eu sei o valor que tem alguém que está comigo de verdade. E não é fácil. Agora, olha o desafio. Ainda vou trazer você para você ver investir, colocar o seu dinheiro na minha ideia. Então, quer dizer, é um negócio que realmente precisa estar envolvido de fato, né? Visceralmente. Né? Visceralmente envolvido. Acho que todo objetivo de crescimento exponencial e de escala, ele acaba exigindo essa transformação da gente,
né? Então você está muito perto, assim. É legal a gente ouvir isso, né? Como é que é esse sentimento, os receios, esse negócio do cara trabalhar ali das 7 da manhã às 8 da noite, ainda tem evento, ainda tem jantar, e o franqueado liga, tal. Isso é legal a gente ter ouvir isso de você. Você tocou numa frase, eu gosto muito, assim, eu acho que todos nós, nisso que eu acredito, independente de CNPJ ou CPF, a gente está aqui para iluminar, para trazer luz, né? Eu gosto de dizer que quem ilumina é iluminado. Sim. Então, eu acho que toda empresa, né, e a FBN é um bom exemplo disso, assim, onde eu estou hoje e vários, né, onde eu passei, de fato tem alguém ali que idealizou, né, teve um sonho e que dedica muito amor todos os dias para aquele negócio prosperar, mas qual que é o grande desafio do dia a dia, né, que você falou, enquanto líderes, enquanto empreendedores? É a gente conseguir atrair, né, captar, né, pessoas com esse mesmo amor, com essa mesma visão, com esse mesmo propósito, né, de sair de casa todos os dias para fazer o que precisa ser feito. Essa frase não é minha, né? É de uma pessoa que, inclusive, nós conhecemos, e eu também é um presente, assim, que me deixou alguns aprendizados, né? E eu acho que é isso, a gente acorda todo dia fazer o que precisa ser feito, não só o que a gente gosta. Sim. E isso só é possível com amor, né? Com aquela visão de sentido, eu digo muito mais de propósito, né? Que faça sentido. E, de fato, assim, no dia a dia, eu estava comentando com a Jaque quando eu cheguei aqui, né? Jornadas de 12, de 14 horas, né? Diárias. É porque tem um porquê, né? E fica mais fácil, sem dúvidas, quando a gente tem as pessoas que estão olhando para o mesmo lugar. E as pessoas que eu falo não é só o time de dentro, mas é essa rede, né, que a gente constrói, que são os franqueados. Esse processo, se a gente dedica tanto tempo, eu falo a gente, né, porque sou franqueadora, eu falo que eu sou uma intraempreendedora, né, porque eu estou dentro de alguém que está empreendendo e como executiva a gente está intraempreendendo todos os dias. E eu falo, se as franqueadoras se dedicam tanto ao processo seletivo desse parceiro que vai pegar o seu dinheiro, né, o seu suor todos os dias, o seu amor e dedicar para esse negócio junto a gente crescer, esse mesmo amor, esse mesmo propósito tem que ser na escolha do processo seletivo dos seus parceiros. Né? Então, para mim é isso. A frase que você falou de colocar a cabeça no travesseiro todos os dias em paz, né? Todos os dias tem riscos. Todos os dias a gente tem riscos, né? O negócio que eu estou à frente hoje, nós temos 107 unidades, estamos com uma expansão, né, Brasil já anunciada fortemente, né, para a gente ir escalando. Já temos expansão para a América Latina, né, para acontecer já para o ano que vem. Então, o frio na barriga todo dia. Né? Mas o que é botar a cabeça no travesseiro e ficar em paz como executiva, como eu sei que, né, o nosso senhor presidente também coloca, é porque a gente entende que a gente tem os parceiros certos e que os riscos vão acontecer, mas a gente está com as assessorias. Acho que a Jaque, esse nome eu gosto muito. A gente está bem assessorado, né, sobre todos os pilares. Então, é isso. O dia a dia é assim, Kleber, mas Bom, eu sou suspeita porque meu olho brilha quando eu falo, né, da minha jornada corporativa, porque eu adoro o que eu faço. E para mim faz todo sentido, né? Então... Legal, Patrícia, show de bola. Acho que quando o cara tem de fato um propósito, né, e a gente vê isso, né, quando a gente vai conversando porque assim, essa decisão de franquear não é simples. A Gabriela teve comigo em 2 ocasiões em que eu fui questionado assim, por que você não franquia a FBN? Teve um franqueador que falou assim, Kleber, a gente podia ser sócio, a FBN funciona como um reloginho, né? Então assim, ele de certa forma estava me fazendo essa provocação também, né? E aí a gente teve um outro que já foi mais direto, porque você não franquia a FBN. Então assim, eu vou fazer 50 anos de idade, 28 de profissão, né? A empresa é uma empresa que eu gosto muito, né? Sou feliz de entrar lá, né? De estar ali. E aí eu fico olhando e falo, poxa, será que eu vou conseguir trazer outras pessoas com esse mesmo senso, né? De trabalho?
Porque assim, eu tenho uma visão muito de separar o financeiro do propósito. Eu acho que o propósito tem que estar na frente. E não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes você temporariamente fica no prejuízo para cumprir com o seu propósito. Sim. E no franchise isso é uma equação que é exatamente assim, isso é matemático. Exatamente. Tem o ponto de equilíbrio para você começar, né, a partir de X unidades. Antes é só investimento. E eu adotei uma postura, né, por sorte de ter time e até por sorte de ter uma pessoa que me ajuda muito nessa questão de tranquilidade de um aspecto financeiro, de me avisar se algo, né, precisar de correção, mas se tiver tudo bem eu sei que eu posso continuar. Então, eu adotei uma postura de não me conta. Não venha falar comigo sobre dinheiro no dia a dia. Dentro desse ambiente eu quero falar só de cliente. Eu só quero falar de cliente. O que eu posso fazer? 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 No final de um período de 30 dias, a gente agenda uma data, gasta 2 horas analisando os números do período anterior. Fechou aquele livro? Não fala mais comigo sobre isso por 30 dias. Porque eu só quero ficar focado em necessidade do cliente. E tem feito um resultado muito bom ser assim. Porque às vezes o cliente está me pedindo alguma coisa e eu falo, meu Deus, se eu tiver que ficar olhando para aquilo, eu vou ter que falar não para ele. Mas eu não posso falar esse não para ele agora, porque isso vai desencadear um processo tão maravilhoso para ele e para nós, no médio e longo prazo, que vale a pena eu fazer isso. Então eu vou seguindo nessa linha mais até intuitiva do que aquele empresário que avalia a planilha o tempo todo. Entendeu? Acho que a planilha me daria, às vezes ela me faria frear, né? É parar. E eu não quero. Quero entregar mais, entregar mais, entregar mais. E entregar é caro. Entregar exige. Entregar exige você... Tudo não terás, né? Tudo não terás. Então você tem que fazer renúncias para você conseguir entregar mais. Então quando você entra numa rede, por exemplo, tem uma série de conteúdos que você tem que fazer, você tem que gastar tempo ali com o teu marketing, você tem que adequar a comunicação, e tudo isso gasta tempo, tudo isso gasta dinheiro, né? Mas precisa ser feito. Então muitas vezes não vai ter uma evolução rápida, às vezes nem evolui, mas eu faço. Inicialmente, porque eu tenho que fazer a minha parte naquilo que eu acredito. Então eu procuro desassociar, né, um pouco isso, né, a questão financeira do eu vou entregar proteção, vou entregar proteção, vou entregar proteção. Se eu entregar proteção muito bem entregue, se as pessoas assimilarem e realmente nos escolherem, o resto é consequência. Eu concordo plenamente, Kleber. Primeiro o propósito, primeiro o sentido, né? Por que eu existo, independente do negócio que você está. Sim. E eu entrego com excelência, eu tenho que tirar o uau. Né, eu gosto muito assim, tem que tirar o uau desse meu cliente. E aí o financeiro ele vai ser consequência, ele virá naturalmente. Sim. E muito do franchise, inclusive, que a gente vê de marcas, né, negócios que são formatados, que começam. E as estatísticas mostram aí que não duram 2 anos, né? E fecham, não é a unidade fechar, não é a loja, a clínica ou o negócio fechar, é a marca, né? É porque exatamente ele foi pautado, né, a base, a fundação da casa, ela está em cima do dinheiro, ela não está em cima do propósito. Exato. Então, o que eu vou entregar que vai fazer a diferença nesse mundo que a gente vive hoje, nesse plano que a gente conhece que a gente vive hoje? Se as marcas entregarem, né, cada uma com o seu posicionamento, cada uma no seu nicho, mas se elas entregarem realmente uma diferença, um propósito, um sentido valor. de existir, um valor, o financeiro virá para todos que estão. Para os colaboradores, para os parceiros, para os fornecedores, né, para os franqueados, para o franqueador, para todo mundo. Né? Eu também acredito Será nisso. Um ecossistema frutífero, porque o terreno é fértil. Sim. E aí ele vai dar bons frutos. Sim. E o empreendedor, ele se sente sozinho. Às vezes ele provoca isso, né? Ele se sente sozinho. Sempre. Está achando que está sozinho. E às vezes o time acha que ele quer ficar sozinho e se afasta, né? Quando, na verdade, quando você fala assim que quando um negócio ele prospera para todos, essa é a natureza. Quando não está sendo assim, não está sendo natural. Então, existem alguns porquês de não estar sendo natural. Ou é porque o empreendedor está desfocado de fazer esse trabalho de forma... num formato mesmo de ecossistema, de comunidade, todo mundo está ali, ter uma forma de expandir, porque todo mundo quer sucesso, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter boas experiências, né? E do outro lado, às vezes,
existe um afastamento no sentido, né? Deixar ele lá e deixa a gente aqui. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque no franchise é isso também. O cara não está trazendo um monte de gente para representar a marca dele só porque ele quer ganhar dinheiro, mas é porque ele quer entregar aquilo em lugares onde ele não pode estar. Escala. Não dá para Ele estar. quer escalar. Como é que eu vou conseguir estar aqui e vou estar no Rio de Janeiro, e vou estar em Minas Gerais, e vou estar em Fortaleza? Não tem como eu estar fisicamente em todos esses lugares. Então, eu estou convidando alguém para vir comigo e falar, cara, eu tenho esse propósito de resolver esse problema aqui na sociedade. Vem comigo. Olha, vai te custar tanto, mas na região onde você está, esse problema tem tal tamanho. Olha o tamanho dessa oportunidade que você tem. Você pode ter um pedaço dessa pizza. Então, só que eu vou te ensinar como é que vai fazer isso. E aí eu trago esse cara para essa ideia. Então, complementando, por que não também ajudá-lo a falar, olha, só que tem alguns riscos. Nada vem sem risco. E aí os riscos a gente tem aqui uma forma de mitigar. E a forma é essa. Eu não quero mitigar de outra forma. Fique à vontade. É um direito teu. Mas a forma que a gente adotou é essa. E aí as coisas acontecem de forma bem natural. Né? Pelo menos é o que a gente tem vivido, né? É isso aí. A gente está agora com 10 marcas. Uau. Já, né? Atendendo 10 marcas. E assim, é o que a gente tem visto, né? Que um ou outro que começa... Aí a coisa começa a fluir porque realmente a gente está conseguindo entregar algo de valor. E isso é o que está me deixando muito feliz. Isso é o que está me deixando muito feliz. Saber que de uma ideia que veio de um cliente, portanto é genuína, porque o cliente ele pede aquilo que ele precisa, a gente conseguiu fazer algo que tem como mercado, um mercado que é muito grande, né? Um mercado que é muito grande, mas que tem uma particularidade que é essa, de eu ser responsável por tanta gente fazendo negócios e gerando receita e atendendo pessoas. E dormindo em paz. E aí que tá. Acho que é o principal, então, a grandiosidade está aí. Exato. A grandiosidade do franchising está aí. Né? Em você trazer uma pessoa que não sabia nada daquilo, e em 60, 90 dias, transformar ela numa referência naquilo na região onde ela mora. É bonito isso, é bem bacana, né? É um princípio até bíblico, né? De 12 pessoas, nós estamos em 2024, ninguém esquece do cara que começou. Né? Então, assim, ele espalhou uma mensagem. E eu acho que é isso. Quando eu entrego um produto ou um serviço que ele tem muito valor, e eu consigo trazer alguém que não sabia nada e formar aquela pessoa para entregar esse valor num lugar onde eu não podia estar, eu estou. Está educando. Eu passo a estar lá, né? Eu passo a estar lá, porque aquilo que a gente desenvolveu está lá. Exato. Entendeu? Então eu gosto muito disso e acho que a gente acertou nesse sentido. Eu vejo exatamente assim, né? Pela história aí, né? Desses 4 anos, caminhando para o 5º, que a gente se conhece, que é parceiro e que seja à frente dos CNPJs, né? Quando eu estou representando, seja no CPF, porque precisei de vocês no CPF e foi assim incrível, né? Todo o suporte e apoio, enfim, para passar o que eu passei, mas eu vejo que realmente assim é um trabalho, como você fala, sabe como que eu vejo? Você até vende. Então, sabe aquela coisa assim da padaria, até vende pão hoje, a farmácia até vende o remédio, porque vende um monte de coisa. Então, acho que a FFBN até vende, né? Ou seja, e por consequência vende, porque na verdade você pautou a partir de uma luz, de um insight, né, de alguém lá atrás, né, onde você fez um trabalho assim, olha, por que você não, né, vamos fazer um trabalho de conscientização. Você, poxa, faz sentido isso aí, você abraçou acho que o teu propósito é esse, o propósito da FBN. Então, vocês conscientizam, Sim, né, vocês são um pilar de educação. É o que a gente quer ser cada vez mais. Né? Eu sou um exemplo disso, que eu digo que hoje, de novo, né, estou alfabetizada, não tenho ainda graduação, doutorado nisso, mas pelo menos alfabetizada, eu consigo, né, ter a consciência. Eu acho que é isso, eu tenho consciência hoje, e eu trouxe para o meu CPF. Né? Então, essa consciência de que eu preciso ter algumas apólices, mitigar alguns riscos, e gostei muito da metáfora que você fez, né? Meu carro está lá fora, eu estou usando o seguro, né? Sim. Eu estou aqui, eu estou usando o seguro de saúde que eu tenho, né? Então, é muito bacana esse outro olhar, Sim, né? Porque realmente a maioria das pessoas olha o seguro e pensa assim,
pago e não uso, né? Não, usa. Usa sim. todo dia, tá usando todo dia, na verdade. Assim, eu acredito muito que a gente tem que semear, né? Porque senão não colhe. E essa questão da consciência, tem até uma frase, acho que é do Tom Campbell, que fala o seguinte: consciência é fundamental, tudo mais é derivado, né? Então, se você tem um conhecimento, que pode ser uma coisa simples, como tomar limão de manhã, mas você passou isso para 2, 3 pessoas, é mais gente tomando limão de manhã. Então, qualquer coisa que você pode fazer, que é boa, que faz bem para você, que você pode transmitir para o outro, você tem que transmitir. E depois de trabalhar tantos anos com isso, e na idade que eu tô, eu realmente não acredito que eu vá mudar de área. Tá? Pode acontecer? Tudo pode acontecer, né? Eu sou um ser humano e estou aqui para viver experiências. Mas eu não acredito hoje, né, que eu vá fazer outra coisa. Então, assim, dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi nesses anos todos, que Deus me deu essa condição, eu tenho obrigação de tentar fazer algo além de só vender. Além de só vender. Então, eu tenho obrigação de tentar educar o consumidor. E aí, se eu puder ter um nicho onde eu faço isso com maestria, melhor ainda. Claro. Melhor ainda, né? Se eu puder encontrar um segmento, dentro desse segmento, alguns nichos, onde eu falo, não, nisso a gente realmente faz um trabalho muito bom, melhor ainda. Porque aí eu vou conseguir resolver o problema de muita gente, e é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente nasceu, na verdade, né? É para passar pela vida resolvendo uma série de coisas. Patrícia, e quanto ao que você mencionou, relacionado, né, à tua impressão, ao teu atendimento, primeiro que eu agradeço demais, né? Eu agradeço demais, porque é muito bom isso, tá? Isso, para mim, assim, traz um sentimento realmente muito bom, sabe? De falar, poxa, a gente conseguiu entregar alguma coisa de valor para alguém de valor, tá bom? Então, isso para mim faz muita diferença, agradeço bastante. E fiquem à vontade se quiserem fazer alguma consideração. A FBN começou a atender franquias lá no passado, começou a atender com uma marca. Hoje nós já temos marcas que nos procuram, porque nós somos especialistas. Você atende a marca Y, quero ser atendido por vocês. E eu posso falar que nós nos apaixonamos por esse universo. Tanto que hoje nós somos um fornecedor homologado pela ABF. Nós gostamos de conhecer e entender todas as marcas que nós atendemos. Posso falar por mim, que eu sou pós-graduanda em MBA de franquias, para entender mais como funciona toda a cadeia alimentar deles e ver todo como a gente pode ajudar. E hoje é um dia muito especial, queria agradecer muito a Patrícia. Ela já sabe todo o nosso apreço, afeto, toda a nossa admiração que nós temos por ela. Ela fala que a gente ensinou muito ela tudo sobre seguros, mas a gente também aprendeu muito com ela sobre ser humano, sobre empreendedora, né? Porque quando a gente se dedica por uma marca, nós somos empreendedores, empreendedores. Sobre toda a dedicação que ela tem, empoderamento. Então, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Você é uma pessoa muito querida. E nós temos um prazer gigante em falar que nós temos você como parceira, como amiga e uma pessoa que a gente pode contar sempre. Obrigada, viu? Sim, Patrícia. A gente agradece imensamente pela sua disponibilidade, por participar conosco. Você é uma figura de exemplo para a gente, tá? Exemplo de ser humano, de profissional, e não tem palavras mesmo para descrever. E a gente gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente hoje. Legal. Jaque, Gabi, Kleber, bom, fico emocionada, né? Essa sou eu, né? Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, mas, de novo, aqui, deixar o meu agradecimento pelo convite, assim, muito bacana, né? Ter esse momento aqui com vocês, da gente poder contribuir um pouquinho para trazer mais consciência, né? Para esse mundo aí, tanto para o mundo dos seguros, mas para o mundo do franchise, para abrir os olhos, né, dessa consciência, expandir essa consciência dos franqueados e franqueadores, e dizer que, mais uma vez, assim, o prazer é todo meu, né? Eu verdadeiramente, assim, agradeço, né? Recebo com muita gratidão todo esse carinho, né? Todo esse respeito que vocês têm pela minha jornada corporativa, mas também por mim, né, como ser humano. E, de fato, assim, para mim, a minha jornada corporativa, o trabalho para mim, né,
ele é sentido, né? Então, por isso que eu realmente vivo intensamente, né? A cadeira marca onde eu estou, porque é o meu propósito, assim, é um dos meus propósitos de vida, né? É como eu faço a diferença, vamos dizer assim, né, no mundo. É como eu entendo que eu posso fazer a diferença no mundo, seja desenvolvendo aquele time que está comigo, seja trazendo o melhor para o meu cliente, para aquele CNPJ que eu represento. E minha gratidão eterna a vocês, né? Vocês, eu diria, no momento mais desafiador da minha vida, né? Eu tive um presente de Deus, tive alguns, e um dos presentes foi ter vocês, né? Para me dar o apoio, o acolhimento, né? No momento de tanto desafio. Então, vocês realmente a minha gratidão sempre, né? E acho que, assim, ter a FBN, né? Seja no CPF, para uma apólice no CPF, seja numa apólice no CNPJ, faz toda a diferença, porque vocês não vendem seguros, né? Sim. Vocês realmente trazem soluções, vocês que é maior do que tudo isso, sabe? Não é só uma apólice de seguro. É o cuidar, é o acolher, né? Sim. É o resolver, né? De trazer a paz no dia a dia. E eu acho que é isso. Então, muito obrigada a vocês. Um prazer estar aqui, né, e fazer parte. Muito especial para mim, de verdade. Obrigado, Patrícia. Obrigado. É uma pena que tem que parar, né? A gente tem tempo. Mas eu ficaria conversando muito mais aqui. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Gabi, obrigado pela correria. Logo de manhã, tá bom? Furamos sua agenda aí, mas é isso que a gente queria tentar transmitir. Eu costumo dizer, gente, que o seguro, ele não é algo que você vai contratar para os seus piores momentos. Ele é algo que você vai contratar para garantir que, eventualmente, você tenha uma solução rápida para uma situação inesperada. E o simples fato de você estar protegido já faz com que a sua vida seja melhor. Então, ele é também para os melhores momentos. E a gente tem um propósito muito firme, um propósito muito sério de entregar valor. Nós temos desafios, nem tudo são flores, existem momentos de desafios grandes, mas a gente está disposto a encarar e tentar oferecer o melhor para os nossos clientes. Espero que você tenha gostado desse episódio. Foi um episódio emocionante, porque nós estamos com gente que a gente realmente gosta, que a gente realmente admira. Eu falei antes aqui que o FBNcast não é uma estratégia comercial, embora ele nos ajude a alavancar a nossa imagem. Isso aqui é um bate-papo para que a gente possa trazer clareza sobre um tema que as pessoas nem sempre querem ouvir, mas que mais cedo ou mais tarde vão precisar ouvir. Então a gente está aqui para trazer clareza e eu agradeço a você que assistiu com a gente aqui até o final. Um grande abraço.